Vamos lá, boa tarde aí para todos vocês. Hoje a gente está aqui para essa formação em Google Sala de Aula. Quem vai dar essa aula preciosa para a gente aí é o Estevão, que trabalha conosco aqui na SEMI, e vai nos explicar aí com maiores detalhes as questões envolvendo a ferramenta do Google Sala de Aula. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bastante a aula, as informações todas, aproveitem para tirar todas as dúvidas de vocês, e estamos aqui à disposição de vocês para outros encontros, tá certo? Estevão, a palavra está com você. Muito obrigada mais uma vez e boa aula. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês nessa tarde fria, mas vamos aprender um pouquinho mais dessa ferramenta que é o Google Sala de Aula, que faz parte do nosso dia a dia hoje, né? Não podemos deixar de lado a tecnologia, ela não é inimiga, ela é aliada. Se a gente souber trabalhar com ela, a gente consegue grandes feitos. E hoje o que eu vou falar com vocês não é uma formação muito tecnológica. Tem a ver com tecnologia, é claro, mas para a gente poder utilizar a ferramenta de maneira objetiva. Tá? Vou apresentar todo o ambiente virtual de aprendizagem, né, que a gente chama de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o Google Sala de Aula. Google Sala de Aula ou Google Classroom é a mesma função, a mesma ferramenta, mas vamos começar bem do início mesmo. Como que eu chego ao ambiente do Google Sala de Aula? Como eu chego até essa ferramenta? Tá? Existem duas maneiras de você ser inserido na plataforma, né? Você vai... Duas maneiras não, perdão. Existe uma maneira para você ser inserido na plataforma, informando o seu e-mail para a direção da escola, ou e-mail institucional, ou e-mail pessoal Gmail, tá? O e-mail para utilização é o e-mail Google, então o Gmail facilita a nossa vida nesse sentido. Você vai receber esse convite pelo e-mail, porém você consegue acessar através do aplicativo do Google Sala de Aula. E aí o seguinte, você pode se perguntar, eu não tenho computador, só uso celular ou tablet, eu preciso ter o aplicativo instalado no meu dispositivo? Até alguns meses eu diria que sim, tá? Mas agora, recentemente, de uma atualização que teve do Google, você pode utilizar no próprio navegador do seu aparelho celular ou do tablet o aplicativo, funcionando da mesma maneira como acontece com o nosso notebook, no computador de mesa, o que você tem aí de utilização. Beleza? Então, eu estou apresentando para vocês agora a tela inicial, vai abrir o compartilhamento, a tela inicial do navegador. Não importa se você está utilizando, se você vai utilizar o celular ou você vai utilizar o computador, né? Você consegue chegar nessa tela, uma tela bem conhecida de todo mundo. E aí já uma dica para aquele que estiver utilizando o aparelho celular, vira a telinha aí do telefone, deixa ele na horizontal e fixa a tela do compartilhamento para ficar mais fácil a visualização, beleza? Então você está nessa tela aí do Google e a gente precisa conhecer alguns botões, alguns links, alguns acessos que nós temos dentro dessa página. Você tem aqui o botão Gmail, que é onde você acessa o seu e-mail. Você tem o botão de imagens, que você consegue fazer pesquisa de imagens a partir desse caminho, né? Aqui ao lado, eu tenho aqui 9 pontinhos, isso aqui é um botão que ele representa o quê? Os aplicativos do Google. Todos os aplicativos do Google que forem disponibilizados para sua conta pessoal ou institucional, a institucional nós temos alguns recursos que são habilitados que na conta pessoal não aparecem, tá? E ao lado de tudo eu tenho aqui, ó, aparece a letrinha A, que é a inicial do nome da conta. Eu vou trabalhar com vocês com contas de teste, turmas que não são turmas hoje que funcionam na rede, mas são turmas para que a gente conheça o mecanismo, ok? E aí eu vou trabalhar com duas contas, uma conta que é a minha conta institucional e uma outra conta do aluno, para vocês observarem como o aluno vai responder e como a gente vai fazer essa troca dentro do ambiente. Então é o seguinte, como que eu vou entrar no Google Sala de Aula de fato? Primeiro ponto, eu posso fazer essa troca, essa mudança, esse aceite, melhor dizendo, através do meu e-mail, recebendo um convite lá no meu e-mail. Então, eu vou abrir para vocês olharem agora o meu e-mail institucional, tá? E aí, abrindo o meu e-mail institucional, deixa eu voltar aqui, porque não é esse link. Cadê? Aqui. Você vai receber
lá no seu e-mail, né, um convite para se tornar professor da turma, ok? Muitas vezes, um problema que muitos colegas enfrentaram e que nas últimas semanas eu acabei tendo que apresentar alguns suportes para vocês em relação a isso, é que às vezes clica aqui em participar, só que o e-mail que está logado no aparelho celular, no computador, muitas vezes acontece, mas é mais comum no celular. É a sua conta pessoal e não a conta institucional. Você recebe o convite, é um e-mail, mas você vai tá logado com um e-mail diferente. E aí aparece que a turma é inexistente. Como é que a gente resolve isso? Tá vendo lá no cantinho onde tem um Ezinho? Então, esse Ezinho, ele representa a sua conta, então você só precisa trocar. E aí eu recebi o convite lá do meu e-mail, tá? Eu vou lá para o Google Sala de Aula. Abrindo os aplicativos Google, nós vamos encontrar todos os aplicativos, como eu falei para vocês, né? O Gmail, o Drive, que é o nosso disco virtual, é como se fosse o nosso HD virtual. Nós temos o Google Sala de Aula logo aqui no início. Documentos, que é parecido com o Word do pacote Office, né? Só que é a versão online. Planilhas, que é parecido com o Excel, é quase a mesma coisa. Apresentações, que é parecido com o PowerPoint. Então, são 3 ferramentas que você não precisa pagar a licença do Office para poder utilizar. Você pode utilizar dentro das limitações, né? Porque é uma versão online, os recursos de planilha de texto, de editor de texto, que é o Documentos, planilhas, que é o Excel, e apresentações, que é o PowerPoint, tá? Não é o mesmo aplicativo, mas funciona da mesma forma. Lá, por fim, no fim de tudo, você vai encontrar o Classroom, que é a mesma ferramenta do Google Sala de Aula, ok? Ou GSA, como a gente chama para simplificar a vida. Aqui na parte de cima, nós temos também uma outra ferramenta que muitos de vocês já podem ter utilizado ou podem achar interessante, que é o Jamboard, que é o quadro virtual, ok? E nós temos uma ferramenta aqui que é nosso auxílio em muitos momentos dentro de sala de aula, principalmente nesse momento que estamos à distância, que é o YouTube, tá? Então, saibam que sua conta de e-mail, sua conta institucional, te dá também o YouTube como YouTube free, né, a versão gratuita dele, como utilização. E você pode aproveitar o YouTube também para enriquecer as suas aulas, tanto com conteúdos externos, quanto conteúdos publicados por vocês. Vou falar sobre isso ainda hoje, mais para frente. Então é o seguinte, o que eu preciso agora? Acessar o Google Sala de Aula. Clico lá no ícone do Google Sala de Aula, ele vai me jogar para o ambiente do Google Sala de Aula. Como eu falava para vocês, essa conta que eu estou utilizando são turmas criadas para esse momento. Então, ontem nós tivemos a formação da manhã, a formação da tarde, hoje pela manhã nós tivemos uma formação, e eu tenho aqui ó, a turma 2C, que é a turma da agora, né, essa turma que nós estamos, que ela não teve o aceite ainda da turma. Eu recebi o convite, mas eu não aceitei o convite. Então eu tenho 2 botões. E preste atenção num detalhe. Tudo que o Google coloca para a gente, eles são muito intuitivos e coloca muita coisa em evidência. Aquilo que você precisa ter atenção, aquilo que você mais vai utilizar, geralmente ele vai estar destacado. Então eu tenho 2 botões, recusar e aceitar. Se eu vou fazer parte da turma, eu tenho que aceitar. Enquanto eu não aceitar o convite recebido, eu não sou professor da turma, eu não faço parte dela, não posso fazer nada no ambiente. Então, vou aceitar o convite. Uma vez que eu clico em aceitar, ele me direciona para a turma de fato. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender cada aba que existe no Google Sala de Aula, para que serve cada uma delas, o que eu posso fazer para que eu possa ter o melhor desempenho, o melhor desenvolvimento da ferramenta. Então, como eu disse agora há pouco, existem 4 abas. São elas mural, atividades, pessoas e notas. Vou falar de cada uma delas para que você conheça, entenda e saiba para que serve. Então, vamos pensar o seguinte. Facebook, Instagram, Google Sala de Aula, Gmail, pertencem ao mesmo grupo. Tudo isso faz parte do Google. Então, muito do que você vai encontrar
em um ambiente, você vai encontrar em outro. As funcionalidades são muito próximas, muito parecidas. Então, se você pensar lá no Facebook, nós temos o feed, né? Que o feed nada mais é do que um mural. Tudo que os seus colegas, seus amigos, familiares, celebridades, que você segue, que você está ali acompanhando, ou que você faça a publicação, vai aparecer no feed, vai aparecer naquele mural. Então, da mesma maneira como aparece lá no Facebook, nós temos de maneira parecida aqui no Google Sala de Aula. Todas as publicações que eu fizer, que os seus colegas que trabalham com você na mesma turma, que eles fizerem, nós teremos publicações no nosso mural informando o que está acontecendo. Para quê? Para que o aluno veja e para que você também veja, né? Então, para que serve um mural? O mural é um lugar para avisos, para comunicados. Não é um lugar que eu vou criar uma atividade e postar para o meu aluno. Tá? Por que eu não devo postar aqui nesse mural, Estevão? Por que você está falando isso? Porque pensa o seguinte, quando você tem uma postagem, vamos sempre pensar, fazer um paralelo. Lá no Facebook, você faz uma postagem, qualquer pessoa pode comentar. Então, qualquer pessoa pode comentar, o seu aluno pode comentar, e em cima do comentário dele, um outro aluno ou responsável pode comentar sobre aquilo. E muitas vezes a dúvida que o aluno tem, ele não quer que todo mundo saiba que ele está com dificuldade. Ele quer que a professora auxilie naquela questão. Então, o mural, ele é muito aberto, para que todas as pessoas vejam. Então, existe um local próprio para isso. Beleza? Mas eu preciso usar esse espaço para comunicados, para avisos. Então, por exemplo, eu vou colocar um aviso assim muito simples, tá? Para todo mundo. Para quem que eu vou colocar? A turma aqui, a turma 2C, que no caso é essa turma de agora. Como eu falei com vocês, é uma turma de teste, então eu não tenho lá os 10, os 15, os 20, os 35 alunos das turmas que geralmente nós temos aí na rede. Eu vou ter um aluno apenas cadastrado, porque é só para fazer demonstração com vocês, beleza? Mas eu poderia selecionar aqui no mural e mandar a atividade, se eu tivesse aqui 10 alunos, eu quero mandar somente para 3 desses alunos, eu posso mandar mensagem para os 3 alunos, posso selecionar os nomes deles aqui, ou para todos, como já está selecionado. Então, digamos que você vai trabalhar algum conteúdo que precise de algum material específico. Às vezes precisa de revista para recorte, precisa de cola, precisa de material para pintura. E como é que você vai fazer? Você vai chegar no dia da aula, vai colocar lá na proposta para o aluno fazer? Você pode fazer. Só que talvez você queira já antecipar alguma coisa. Na educação infantil, eu sei que vocês trabalham, às vezes, semanas temáticas, e às vezes vocês já querem preparar as famílias sobre aquilo que vai falar. Pode colocar o aviso aqui no mural, já antecipando essa informação. E aí eu sempre falo também da seguinte forma. Você está na sua sala de aula física, nós temos uma abordagem com o nosso aluno, né, dentro de sala de aula, buscando uma proximidade no falar, e hoje nós estamos com os alunos de maneira virtual, né? O atendimento ele é distanciado. Então a gente sempre vai tentar trabalhar com uma linguagem dialogal, sempre buscar do aluno trabalhar de uma maneira ou com a família com uma linguagem tentando aproximar o aluno de nós, né? Naquela construção. Então sempre cumprimentando, sempre perguntando como estão os alunos, o que você dizendo alguma coisa para poder aproximar da realidade ali do aluno no dia a dia, como se estivéssemos próximos de sala de aula. Claro, nunca a gente pode pensar que a sala de aula virtual ela vai substituir a sala de aula física. Sabemos que hoje é a realidade que estamos vivendo. Então, a gente tem que tentar acolher o nosso aluno da melhor maneira possível. Então, eu vou colocar uma mensagem aqui, né? Olá, como vai você? E vou colocar já o que preciso, tá? Só como uma possibilidade. Ah, Estevão, sempre precisa ser dessa maneira? Não. Eu estou apresentando para você o que funciona, tá? Para que serve cada uma das funções, cada uma das abas, para que você saiba, tá? Depois, como você vai fazer, aí você define junto com a sua unidade escolar, coordenação,
supervisão, direção da escola, com seus colegas, tá bom? Então, na próxima aula, ou melhor, vou botar assim, para a próxima aula, precisaremos de revistas, cola, tesoura e folha para colagem. Eu escrevi a mensagem que eu queria colocar aqui para a minha turma, tá? Isso vai para um mural, não é atividade, é só aquilo que você está colocando um aviso para eles. E observe que aqui abaixo nós temos algumas funções, alguns botões que podem ser utilizados. São botões de formatação. E aí eu já repito para você, se eu já disse hoje, não vou me lembrar agora, no Google ele faz muita coisa por repetição. O que você vai encontrar aqui, o mesmo formato de postagem, você vai encontrar em outro local e aquilo vai se repetindo. Então, assim, é muito simples, não é nada difícil de mexer, porque você vai aprender a dinâmica e depois você vai repetir essa dinâmica em outro momento, com outra função. Então, você escreveu, você quer colocar algum material, alguma parte aqui em negrito, eu seleciono, por exemplo, e vou aqui no B, que é o negrito. Quero colocar em itálico, eu vou aqui no I e marco. Tá? Seleciono a palavra, né? E coloco em itálico. Quero destacar com sublinhado, eu vou lá e marco com sublinhado, tá? Que é o U. Quero colocar tópicos, eu venho aqui, ó, lista com marcadores. Agora eu fiz tudo isso e percebi, poxa, mas eu não gostei do que eu fiz, eu quero remover essa formatação toda. Eu tenho que clicar um por um para fazer isso? Não, eu tenho aqui, ó, esse T com um tracinho, isso é remover formatação. Clicando aqui uma vez, tudo que você colocou ali de formatação, ele vai apagar, ok? Então essa formatação, essas possibilidades de negrito, itálico, sublinhado, lista de tópicos, ou remover formatação, eu vou encontrar aqui e vou encontrar em outros campos também de criação, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Logo abaixo, eu tenho outro botão também que vai aparecer e que a gente precisa saber utilizar, porque é o que nos vai permitir ampliar aí a publicação, né, o conteúdo que vocês vão criar. Vou clicar aqui em adicionar, e aí aparecem 4 possibilidades: Google Drive, link, arquivo e YouTube. Beleza, Estevão, mas o que é cada coisa dessas? Me explica aí, porque eu não tenho conhecimento quase nenhum de informática. Beleza, vamos lá. Google Drive, o que ele é? É como se fosse o nosso HD virtual. É um espaço que você tem de armazenamento. Então, se você criou alguma atividade, você vai lá no seu Drive, coloca essa atividade, ele é vinculada ao seu e-mail, e na hora que você precisar acessar a atividade, você pode buscar aonde você estiver, no seu celular, no seu computador, se você tem, no tablet, no computador da escola, no computador de uma outra pessoa. Você não precisa ter um pendrive nem o seu dispositivo para utilizar. Está no seu Drive, você consegue acessar. Você tem a opção de link. Link o que é? É o endereço de um site ou de uma imagem. Você pesquisou um conteúdo específico. Aí você pega o link daquele site, você quer compartilhar esse site para o aluno. Ou você quer pegar o link daquela imagem e compartilhar aqui na sua postagem. Você pode pegar e fazer isso. Arquivo. O que é arquivo? São arquivos que estão no seu dispositivo. Celular, tablet, computador. Você tem um arquivo ali, ou no pendrive espetado aí no seu dispositivo. Você vai buscar esse arquivo e vai enviar para a sua postagem. Ou YouTube, que você vai pegar um vídeo, um áudio, material lá do YouTube e você vai postar na sua publicação. Você fez toda a publicação. E aí aconteceu, por exemplo, algum problema e você não pôde mais continuar. Tá? O que você pode fazer? Eu tenho mais 3 botões. Aparecem como 2, mas são 3 botões. Eu tenho o botão cancelar. Cancelar nada mais é do que desistir. Você não quer mais fazer a publicação, você vai lá, clica em cancelar, acabou, ele vai apagar. Eu tenho o botão postar, que eu faço a postagem automaticamente, sem nenhuma
configuração além disso, já fiz tudo que eu precisava, vou postar, beleza, tudo feito. E eu tenho aqui ao lado um botão que parece continuidade do postar, mas é um outro botão. E aí eu digo para você o seguinte, tem um triângulo desenhado ali, um triângulo branco apontando para baixo. Toda vez que você encontrar esse triângulo, isso aqui é uma lista suspensa. Como assim? Eu tenho mais coisas além desse botão postar. Clico nesse botão, me aparecem 3 possibilidades. O postar se repete, eu tenho programar e salvar rascunho. Então eu comecei a digitar, eu tenho mais coisas para fazer, eu não posso fazer mais, o que eu posso fazer nesse momento para não perder a publicação? Clico em salvar rascunho. Faço isso, o sistema faz o quê? Salva o que eu digitei, não faz nenhuma postagem nesse momento, porque eu disse que era um rascunho. Daí, se você observar, ó, não tenho nada publicado, mas eu tenho aqui, ó, em cinza, tá? Avisos salvos. Quantos avisos salvos? 1. E eu tenho aqui um outro botãozinho, ó, que parece um V, que é uma lista suspensa, me mostra que eu tenho coisas ali escondidas. Clico aqui no botão ou no nome avisos salvos, ele me abre, e aí eu tenho o aviso que eu estava digitando, tá? O ícone de aviso aqui, um botãozinho de um balãozinho. Aqui está escrito rascunho, porque isso não é uma publicação, é um rascunho. Lá no final, eu tenho um desenho de uma lixeirinha, que é para excluir a publicação, que é um botão. Se eu clico nele, tá? Ele me pergunta, excluir o rascunho do aviso. E aí é o seguinte, gente, tudo que você faz, posta, que você exclui, que você edita, geralmente ele vai te perguntar se você tem certeza para fazer. Então você leia os avisos que aparecem, tá? Para que não cometa nenhum deslize e acabe apagando coisas que não deveriam. Então, se eu tenho certeza, eu vou lá, tá vendo que está em azul aqui? Porque é aquilo que eu preciso fazer, porque está seguindo a linha de raciocínio que eu pedi para excluir. Se não, vou em cancelar, tá? Mas aí eu quero publicar esse aviso. Como eu faço para publicar o aviso se ele estava em rascunho? Clico sobre ele, tá? Ele me abre uma janelinha pop-up dentro daquela janela, e aí eu tenho de novo aqui aquelas informações, mas não como era no início da postagem. Ele está resumido. Revisei, está tudo certo? O que eu faço aqui? Clico em postar. Ou ainda programar. O que é programar? Programar é fazer com que a publicação entre em um outro momento, e não agora. Posso programar para daqui a 2 minutos? Posso. Posso programar daqui a 2 dias? Também posso. Para daqui a 1 mês? Sim. Então, você que vai definir quando esse programa vai acontecer. Vou lá voltar para você ver com calma. Clico na lista suspensa aqui no cantinho, clico em programar, ele me abre uma janelinha, programar o aviso. E aqui me aparece, geralmente ele vai fazer o quê? A próxima data, o próximo dia, não importa se é dia útil. Então, hoje, dia 2, ele me mostra como dia 3 de julho de 2021. Olha que aqui do lado tem mais um triângulo, lista suspensa, ou seja, eu posso editar essa informação. Clico sobre a data, ou nesse cantinho, ele me abre a possibilidade de criar a data, escolher a data que eu quero. Então, eu vou postar no dia de hoje mesmo, tá? Dia 2. E aí ele me mostra em vermelho, né, que eu preciso programar para uma data futura. Eu não posso programar para hoje de manhã, senão nós já estamos agora em 2h31 da tarde. Então, o que eu vou fazer aqui? Clico sobre o horário e vou digitar. Então, são 14h31, vou digitar aqui, ó, 14h33. Digitei o horário, clico fora do horário e ele já me aparece aqui em azul. Eu posso programar esse horário. Clico em programar. Uma vez que eu fiz isso, o sistema salva o aviso. E aí, olha só de novo, o aviso está salvo, está em cinza. Por que está em cinza e não foi postado? Porque eu programei para daqui a 2 minutos. Então, ele não vai postar nada fora do dia e do horário que você programou, se você fez dessa maneira. Se você fez uma edição, vou voltar lá, eu não vou programar mais para 33, vou programar para 32 para ver se ele já entra de uma vez, tá?
então não pode ser, por causa do horário que já passou, foi mais rápido do que eu. Então está programado, sim, mantive aqui a informação. Vamos para a próxima aba, só para a gente poder verificar as outras informações. Então, recapitulando, mural é para avisos, não é para postar conteúdos, não é para postar atividades. Vamos à terceira aba, que é a aba pessoas. Por que eu pulei atividades? Porque pessoas é a maneira mais rápida da gente olhar agora nesse momento. Então, em pessoas, existem duas categorias de pessoas dentro do ambiente do Google Sala de Aula. Ou você será professor, ou será aluno. Então é o seguinte, se você recebeu um link para participar de uma turma, você vai entrar na turma como professor? Não. Quem recebe convite por link, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Clico aqui nesse bonequinho, né? Do lado de alunos com o mais. E tem um link de convite. Esse link de convite, quem recebe é o aluno. Ele vai entrar no ambiente como aluno. As funções do aluno elas são mais reduzidas em relação ao professor. O professor ele é adicionado pelo e-mail. Tem aqui, ó, convidar professores, que é esse botãozinho aqui do bonequinho com o mais do lado, ao lado dos professores. Vou digitar o endereço de e-mail, tá? De alguém. Então, por exemplo, do Houston. Vou selecionar aqui a pessoa. Posso fazer isso com todos os professores que atuam na mesma turma que eu, ou que a direção da escola vai convidar. Vou clicar aqui em convidar. Tá? Se é um aluno, o aluno pode ser adicionado de 3 maneiras. Pelo link do convite, pelo código da turma ou pelo endereço de e-mail. Tá? Mas isso é o trabalho que fica para a equipe diretiva da escola e assessoramento pedagógico auxiliar nesse processo. O professor ele pode auxiliar? Deve, mas vamos focar no que é importante para o professor nesse momento. Beleza? Então eu tenho aqui todos os alunos adicionados na parte de baixo. Nesse caso que eu não tenho nenhum, tá vendo que está em cinza claro? O convite foi feito para o aluno e o aluno ainda não aceitou esse convite. E pode acontecer em muitas turmas de vocês. E agora sim, atividades. Atividades é o local que você mais vai utilizar, é o local onde você vai criar mesmo a atividade. E aí, você pode observar que na lateral esquerda existem alguns tópicos. E essa turma, como uma turma teste, ela não está na configuração das turmas que vocês atuam nas unidades. Por quê? Nós temos uma matriz curricular, né? E com seus componentes curriculares e educação infantil, nós temos também, né, os campos de experiência que eles são contemplados. Então, isso não foi criado aleatoriamente. Nós seguimos lá na TI, na hora de criar a turma, né, a supervisão passou. Qual é o direcionamento, quais são os tópicos, quais são as disciplinas, entre aspas, né, que serão criadas. E isso foi direcionado. Então, você vai encontrar esses tópicos todos e eles não estão ali de maneira solta. Eles estão ali para organização. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, vocês vão encontrar misturado. Educação infantil, junto com disciplinas que podem ser do Fund 1, como do Fund 2, ou até mesmo do ensino médio, só para a gente poder conhecer, beleza? Então, dentro dessa parte de atividades, observe, como eu falei agora há pouco, eu tenho um botão em destaque, que está lá em azul, com um mais bem grande, escrito ali, criar. Esse é o botão que você vai utilizar para fazer a criação das suas atividades, dos seus conteúdos. Clico nele, ele me apresenta algumas possibilidades. Eu tenho aqui atividade, atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem, que é bem legal, e tópico. Tópico, você vai utilizar? Não. Por que não? Porque o tópico são as disciplinas que foram criadas, né? A organização que nós já fizemos aí para as unidades escolares, para todas elas, e você só vai se preocupar em organização e criação de conteúdos. Então, essa parte não. Aí você pode falar assim, Estevão, mas lá na minha turma tem um tópico chamado de orientação, ou avisos, comunicados. Por que tem isso? Isso não faz parte do regimento?
mas isso aí foi uma maneira de que a orientação educacional possa fazer um trabalho dentro do campo orientação, a direção da escola possa se comunicar com as turmas, postar avisos, postar o quadro de horários. Então, você não deve criar um outro tópico. Poxa, mas eu queria colocar julho e colocar tudo aquilo que era de julho ali. Não faça isso. Por quê? Você, enquanto professor da sua área, sabe que aquilo que você postou tem uma sequência, faz parte daquele eixo de conteúdos, mas e a família que está acessando? E o aluno que está acessando? Ele vai conseguir se localizar se tiver tudo solto? Não, mas se tiver tudo ali, o que é de educação física, dentro de educação física, o que é de língua portuguesa, dentro de língua portuguesa, o que é traços, sons, cores e formas. Dentro dessa parte, na hora de se organizar e fazer as atividades, se torna mais fácil para a família. Poxa, mas eu sei. Você até pode saber, mas a gente tem que pensar que nem todas as pessoas, e os nossos alunos principalmente, eles sabem dessa informação. E aí, então, eu tenho aqui, além disso, eu vou ver de baixo para cima para ficar mais fácil, tá? Além do reutilizar postagem, que eu não vou falar agora. Eu tenho material. Se eu tenho uma folha com um texto, se eu tenho um site, um jogo para o aluno fazer, e eu não tenho nada para que ele me retorne uma resposta daquilo, eu tenho uma atividade? Não tenho, tá? Eu tenho um material. Então, eu devo criar os meus conteúdos como materiais? Eu não aconselho, porque você não vai ter um retorno da atividade do aluno, tá? Eu tenho, então, duas possibilidades nesse momento que eu aconselho você utilizar. A terceira que aparece aqui, que é o pergunta, que é uma pergunta direta, uma pergunta direcionada mesmo para o aluno, que ele vai poder responder de duas maneiras, vou mostrar para vocês, ou atividade. Aí você pode estar se perguntando, tá, e qual é a diferença de atividade para atividade com teste? Não sei se você já ouviu falar, e a Débora até mais cedo falou no início da aula, no final vocês vão receber um formulário. Uma ferramenta do Google, que é o Google Forms, né, que é a criação de formulários. Ele exige um pouquinho mais de habilidade e exige um pouquinho mais de tempo para a criação. Não que ele seja difícil, mas nesse momento eu não tenho como focar com vocês nessa formação sobre o Google Formulários, porque ele vai exigir mais tempo de vocês. E eu não tenho como agora atender todo mundo no tempo previsto. Então, vamos focar no que você precisa ver, aquilo que vai te facilitar a vida. Então, quando você vai criar uma atividade para que o aluno te responda, não crie atividade com teste, porque automaticamente o arquivo de um formulário será criado para que você faça a edição, tá? E se você não tem habilidade com formulário, esquece formulário nesse momento. Se você tem, beleza, pode trabalhar com formulário. Até é muito legal, eu gosto muito de trabalhar com formulários, tá? Mas vamos ao que interessa. Pergunta. Então, quando eu clico em pergunta, observem uma coisa, eu já falei agora há pouco e vou repetir. Tudo que você faz, ele vai apresentar uns botões em destaque. Olha aqui, eu não tenho nenhuma pergunta digitada. E aqui na minha lateral direita, em cima, está cinza, escrito perguntar. Se eu vou clicar aqui, não acontece nada. Se eu clicar na lista suspensa na lateral, tá vendo que tá tudo cinza, como se tá tudo travado. Eu não posso fazer nada. Por que eu não posso fazer nada? Porque eu não inseri nenhuma informação. Para que você possa criar um conteúdo, no caso, uma pergunta, o que eu preciso fazer? Criar uma pergunta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, muitos gostam de fazer chamada. Eu posso colocar assim, ó, escreva seu nome completo. Beleza? Posso fazer uma outra pergunta. Por exemplo, eu trabalho com geografia e vou perguntar a capital de um país de um vídeo que eles assistiram. Ou vou perguntar uma outra questão relacionada à área de ciências. Você tem liberdade para fazer, tá? E dentro da sua área de conhecimento. Ou vou perguntar para o meu aluno qual é a cor do céu. E aí ele pode me responder com uma resposta curta, vai digitar essa resposta, ou por múltipla escolha. Eu tenho como incluir as opções aqui abaixo, tá? E aí você pode falar assim, beleza, é só isso que eu preciso fazer? Vamos pensar.
Enquanto estamos em sala de aula com o nosso aluno, ou quando estivermos em sala de aula com o nosso aluno de maneira presencial, muitas vezes uma pergunta que é simples para nós, para ele, para ela, não é tão simples. Então, agora que eles estão fazendo tudo de casa, se eu não apresentar nenhuma instrução, que é opcional, tá vendo aqui? Instruções opcional. Se eu não apresentar nenhuma instrução para o meu aluno, ele pode ter dúvidas, mais do que ele teria de maneira física em sala de aula, certo? Então, se você puder detalhar o que você quer na pergunta, apresentar para ele o caminho esperado, se torna mais fácil que você obtenha um resultado positivo. Na parte de baixo, vou deixar aqui como uma resposta curta. Na parte de baixo eu tenho como adicionar, eu tenho como criar. Eu posso colocar, por exemplo, um vídeo e perguntar algo daquele vídeo para ele. Eu posso colocar uma música e pedir para ele analisar a letra da música e colocar alguma coisa. Enfim, você tem liberdade para criar e você tem que ser criativo mesmo nas publicações. Na lateral direita da página, aquilo que eu já mostrei antes. Ó, a turma, que é o para, todos os alunos ou um aluno específico. Pontuação, eu posso atribuir pontuação ou não. E no caso da educação infantil, por exemplo, vocês não trabalham com pontuação. Então, eu preciso colocar pontuação? Não. Eu venho aqui e boto sem nota. Então, esse aluno não vai ser avaliado por acertos ou pela resposta apresentada. Vocês vão registrar, né, de alguma maneira, para poder colocar no controle de vocês. Sem data de entrega ou com uma data de entrega, sempre daquela maneira. Clico em cima da área que eu quero editar, venho na data, marco a data que eu quero. Tá? Tem um horário para essa entrega? 2 de julho hoje, tá? Estou sempre colocando data de hoje para vocês verem o que acontece se o aluno não entregar na data. O horário é opcional, vou colocar aqui, ó, se eu clico ele já me dá como 23h59, que é o último minuto do dia. Mas eu posso colocar 14h46. Clico fora para ele registrar, e aí você vai observar que está aqui, ó, 14h46, mas não tem uma data, porque é o dia de hoje. Ele está me dando somente o horário. Qual é o tópico? Se eu não colocar tópico nenhum, ele não vai para tópico nenhum. E aí eu tenho duas opções da minha pergunta. Somente na pergunta aparece isso, tá? Os alunos podem responder uns aos outros, quer dizer que o aluno responde, o outro pode comentar a resposta. Você marca se você achar que é válido. E os alunos podem editar a resposta. Se você deixar essa opção, se ele perceber que ele escreveu algo errado, que ele não entendeu a pergunta, ele quer mudar a resposta, ele vai poder mudar. Só que lembre-se, tudo que é feito no Google Sala de Aula fica registrado. Se o aluno apagar, se o aluno colocar uma resposta, mudar a resposta dele, você vai saber o horário que ele fez e o que ele fez, tá? O sistema, ele é meio dedo duro, ele conta isso pra gente, enquanto professores da turma. Os alunos, eles não veem essas edições, tá? Então, você marca aquilo que você quer deixar. Eu vou desmarcar as duas opções e vou perguntar. O sistema vai salvando automaticamente tudo que eu faço. Ok? Então, apareceu aqui, ó, escreva seu nome completo. E observa comigo. Educação física não tem nada, traços, sons, cores e formas também não, história, matemática, língua portuguesa. Só que você quer fazer esse escreva seu nome completo ou uma outra pergunta, você quer colocar dentro de uma disciplina específica. Então, você pode fazer de duas maneiras a organização disso. Você pode voltar e editar essa publicação. Como eu faço isso, Estevão? Ao lado do que você tem aqui de texto, lá no cantinho, existem 3 botões. Ou melhor, um botão com 3 pontinhos. Esse botão com 3 pontinhos, ele é editar. Clico sobre ele, me aparecem 3 opções. Editar, excluir, copiar link. O que eu preciso fazer? Eu não preciso organizar para onde ele vai, então eu vou editar. Clico em editar, ele me abre de novo a tela daquela pergunta que eu fiz. Eu venho aqui em tópico e seleciono o tópico que eu quero. Essa é uma maneira. Só que existe uma maneira mais fácil para você fazer.
Lembra que eu falei, tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Se você está no celular, se você está no computador, você pode somente segurar e arrastar para onde você quer. Tá, então isso aqui eu fiz para educação física, então eu vou selecionar e vou arrastar. Onde está a educação física? Logo aqui abaixo, eu coloco abaixo de educação física. Não, isso é matemática, então eu vou descer até matemática e vou soltar embaixo de matemática. A atividade agora que estava sem categoria, sem tópico, ela é uma atividade de matemática. Beleza? Então, eu posso fazer a criação de uma pergunta. Faço dessa maneira. Segunda possibilidade de criação, que é mais utilizada do que a pergunta. Criar e atividade. Uma vez que eu clico aqui, ele me aparece um pouquinho diferente da pergunta. Aqui eu tenho um título, e aqui na parte de cima, tá vendo? Não é mais perguntar, é criar atividade. E tá travado, tá cinza claro aqui, porque eu não fiz nada. Só que da primeira vez que eu colocar um título, ele já vai me permitir publicar, tá? Então eu vou pegar a minha cola aqui, que eu tenho algumas possibilidades de atividade. Deixa eu só abrir aqui o meu arquivo. Eu tenho um roteiro aqui de matemática. E eu vou colar esse texto para facilitar a minha vida nas instruções. Coloquei aqui. Observe que eu coloquei o texto, não coloquei o título. Apareceu a opção de criar atividade lá em cima, ativa? Não, continua travado. Por quê? Ele entende que tudo o que eu fizer, eu preciso ter um título para aquilo ali. Vou colocar o título, deixa eu só ver qual é o título da atividade, só um minutinho. Atividade aqui de matemática não é minha área, tá? Por isso eu tenho que olhar qual é. É equações. Tá? Coloquei o título, automaticamente apareceu aqui o criar atividade. E aí eu quero adicionar para o meu aluno um documento que está no meu Word, ou que é do Word, ou um PDF. Eu clico aqui em adicionar e está no meu computador. Então eu venho aqui em arquivo. E aí ele me diz aqui que eu posso pegar nos recentes, eu posso enviar através desse botãozinho, né, na segunda abinha, né? Eu posso pegar do meu Drive, pesquisar no meu Drive até mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem algumas coisas aqui sim. Então, eu posso pegar aqui, ó, e selecionar uma atividade. Ou posso pegar alguma atividade marcada com estrela. Gente, desculpa, o cachorro do vizinho está latindo aqui, tá? Eu não tenho cachorro, mas acontece. Eu vou pegar um arquivo do meu computador e vou enviar para a turma. Então, selecionei o arquivo. Como eu estou no computador, eu arrastei para cá. Observe que aqui na lateral, abaixo do adicionar, eu tenho um botãozinho colorido, um triângulo colorido. Esse ícone aqui é do Google Drive. E o arquivo está aqui, que é um arquivo do Word. Ao lado do arquivo do Word, eu tenho aqui um botão, né, um texto. Os alunos podem visualizar o arquivo, que é uma lista suspensa. Lembra? Triângulo sempre tem coisas além disso. Clico nele, ele me dá 3 possibilidades. Os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo e fazer uma cópia para cada aluno. Vou explicar cada um deles. Se você utiliza a primeira opção, que geralmente está marcado, os alunos podem visualizar o arquivo, eles podem ver aquele arquivo que está no Drive, que uma vez que você vai encaminhar, vai para o Drive da turma. Eles podem fazer download do arquivo para o dispositivo deles, qualquer que seja o dispositivo que ele esteja utilizando, tá? Eles podem somente ver na tela sem precisar fazer download do arquivo. Se você coloca a segunda opção, eles podem editar o arquivo se torna editável, então todos eles vão trabalhar no mesmo arquivo online. É o ideal? Eu não aconselho, mas dependendo da prática que você vai trabalhar com sua turma, pode ser que funcione, tá? Ou a última opção, fazer uma cópia para cada aluno. Então, todos os alunos vão receber uma cópia desse arquivo no seu Drive pessoal, do e-mail vinculado à turma, tá?
Vamos pensar o seguinte, de maneira mais objetiva, de maneira que vai atender a todo mundo, a primeira opção é a mais válida. É o que eu aconselho utilizar, tá? Deixa essa primeira opção marcada. E aí eu disse para o aluno que ele ia assistir a um vídeo, certo? Eu vou adicionar, então, um vídeo que está lá no YouTube, por exemplo. Clico sobre o YouTube. E aí, eu tenho duas possibilidades de inclusão de vídeo aqui pelo YouTube. Eu posso pesquisar o vídeo agora, ou posso pegar o link do vídeo. Nesse caso aqui, ó, equações, eu vou pesquisar, vou digitar aqui equações, tá? Vou clicar no botãozinho pesquisar, que tem uma lupinha, botão azul. O sistema vai pesquisar todos os vídeos que ele encontrar no YouTube. Se eu já assisti ao vídeo, eu tenho que assistir para publicar um conteúdo, né? Não vou publicar um vídeo que eu não conheço. Eu vou selecionar aquele vídeo. Digamos que seja esse aqui que eu estou procurando. Eu seleciono o vídeo, tá? Não tenho como ver e vou clicar aqui em adicionar. Cliquei em adicionar. O que ele faz? Ele apresenta a miniatura do vídeo, o nome do vídeo, todo aqui direitinho. Esse vídeo não é seu, tá? Se você publicar esse vídeo lá na sua atividade, a pessoa que é dona do vídeo, ela vai ter a visualização contabilizada, quantos alunos assistirem, quantas pessoas assistirem esse vídeo, tá? E você não vai ferir nenhum direito autoral, porque é um vídeo que está hospedado no YouTube com liberação, tá? E aí eu aconselho você o seguinte, no ano passado, eu vi no YouTube, no Facebook, muitas professoras da rede, e até mesmo no início desse ano, criando vídeos, videoaulas, explicações de conteúdos, de atividades, e vocês podem aproveitar esses conteúdos que vocês já criaram, ou estão criando até mesmo nesse momento, e divulgar para os alunos. E aí muitas pessoas fazem o seguinte, colocam no Drive ou enviam o arquivo do computador, do celular, do tablet para esse momento aqui, adicionando o vídeo. E isso se torna, dependendo do tamanho do vídeo, se torna um vídeo muito pesado para ser visualizado, para fazer download no aplicativo. Como que a gente pode fazer? Vamos pensar o seguinte, o YouTube, como eu falava agora há pouco, ele nos abre a possibilidade de criarmos um canal de vídeos. E você pode pegar os conteúdos que você publicou e colocar no YouTube. Aí você pode pensar assim e falar comigo, né? Poxa, Estevão, mas eu não quero que outras pessoas vejam o meu vídeo, eu tenho vergonha. Você não precisa colocar um canal listado, você não precisa deixar o seu vídeo aberto para todas as pessoas verem. Você vai criar o seu vídeo, vai disponibilizar lá na sua página do YouTube, no seu canal, e vai colocar como um vídeo não listado. Então, se as pessoas pesquisarem aquele conteúdo, elas não vão encontrar o seu vídeo. Mas você vai pegar o link daquele seu vídeo e disponibilizar para o seu aluno. Por quê? Muitas das pessoas que acessam o Google Sala de Aula, dos alunos dos responsáveis, eles utilizam a internet do aparelho celular. E muitas vezes a franquia de dados utilizada por eles já tem o YouTube, as redes sociais, de maneira gratuita. Não desconta da franquia de dados. Então, eles vão conseguir acessar de maneira mais leve, né, e não vai descontar, eles vão ter maior acesso àquele vídeo que você criou. Ok? Então, é uma possibilidade. Precisa ser feito assim, Estevão? Não. Estou apresentando para você uma possibilidade. Beleza? Então, eu fiz aqui do lado a configuração da turma. Qual é a turma? Que é a turma que eu estou. Para quais alunos? Todos os alunos, né? Posso atribuir a pontuação de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, sem nota, e assim vou colocando até 100. Vou colocar aqui como 10 pontos. Vou dizer a data de entrega dessa atividade. Vou colocar, por exemplo, segunda-feira, sem um horário específico, só clicar fora dessa parte, ele vai colocar segunda-feira, 5 de julho. Como é matemática, eu vou colocar no tópico de matemática. Beleza? Existem algumas coisinhas aqui embaixo que eu não vou falar com vocês porque não é preciso utilizar para fazer a postagem. Vamos àquilo que é essencial para vocês nesse momento. Vou fazer o seguinte, eu tenho a possibilidade de criar atividade logo ou programar atividade. Se a minha aula
eu sou professor que trabalho um dia específico na semana, eu tenho 2 dias específicos da semana, eu já posso fazer o meu planejamento semanal, quinzenal, mensal, apresentar lá para minha supervisão o que eu vou fazer, tendo aprovação, tudo certinho, eu já posso no final de semana, no dia livre que eu tenho, programar todas as atividades para que elas entrem no dia específico, no horário específico da minha aula. Já posso me antecipar. Isso é interessante fazer, combinar com a sua escola, a sua unidade escolar, porque se naquele dia específico da sua aula acontece que você fica sem internet ou sem energia elétrica e você não tem o plano B para fazer, como é que você vai fazer para conseguir postar a atividade? Vai ter que recorrer a algum vizinho, alguém para poder fazer? Se você já programou a atividade, independente de você estar com internet ou energia elétrica, por exemplo, naquele dia, a atividade vai entrar para o aluno. Tá? Então, você combina lá com a sua escola, né, com quem de direito, para vocês fazerem esse planejamento. E tudo que é programado fica lá para entrar naquele dia e horário, e a supervisão tem como olhar essas publicações antes delas entrarem também. Beleza? Mas nesse caso agora eu não vou programar, eu vou criar a atividade. A atividade foi criada, tá? Ele salvou, está atribuindo para o aluno. Essa palavra, atribuir, ela é muito interessante saber o que ela significa no ambiente. Aquilo que é atribuído é aquilo que o aluno recebeu. Então, os alunos da turma, eu tenho lá 10 alunos, 15 alunos, 30 alunos na turma, eu vou atribuir uma atividade para todos esses alunos, ou para um ou outro, se eu assim colocar atividade filtrada, tá? Direcionada para aqueles alunos. E aí agora a gente precisa ver como o aluno ele tem essa visão. Como o aluno consegue ver a atividade. Então eu vou lá no perfil do aluno, tá? Mostrando para vocês agora. Então o meu aluno, ele está aqui, a conta do aluno, tá? Vou entrar no Google Sala de Aula, da mesma maneira que você acessa o seu Google Sala de Aula, tá? Pelo aplicativo ou pelo navegador. A turma que ele foi convidada foi essa aqui que ele não aceitou ainda. No momento que ele vai clicar em participar, ele vai ser inscrito na turma. E para ele, só aparecem 3 abas: mural, atividades e pessoas. Notas que tem lá para o professor não aparece para o aluno. Vou descer para mostrar para vocês. Então, tudo que eu fiz de postagem mais cedo, o aluno recebeu aqui, ó. 2h37. Olá, como vai você? Para a próxima aula precisaremos de revista. Toda a informação está aqui. E abaixo eu tenho um botãozinho com uma fotinha, porque eu não tenho nem minha foto, nem a foto do aluno colocadas aqui. Eu tenho aqui adicionar um comentário para a turma. Se esse comentário ele é para a turma, qualquer pessoa que esteja inserida vai poder ver o comentário, certo? Agora, o aluno, ele precisa se comunicar com o professor pelo mural? Não, necessariamente. Ele até pode, mas existe um local específico para isso. E aí, na situação aqui de equações, que foi a última postagem que eu fiz, vou clicar sobre ela no mural, tá? Não estou em atividades, estou no mural, clico sobre ela, e aí o sistema vai abrir a atividade que foi criada. Equações, publicado hoje, 2h58 da tarde, vale 10 pontos, data de entrega 5 de julho. Tem o comando da atividade que ele precisa seguir, né? O roteiro que você vai passar para a família para que eles sigam. Eu tenho um arquivo aqui que ele pode abrir para fazer as equações, a atividade está aqui para ele, tem um vídeo que ele pode assistir. Abaixo disso eu tenho comentários da turma. Ele pode, nessa atividade, fazer um comentário para a turma. Só que aquilo, né? Se ele faz um comentário para a turma, mais uma vez, todas as pessoas podem ver, certo? Mas às vezes ele quer tirar uma dúvida com o professor. Onde que ele vai fazer essa troca de pergunta e resposta com o professor? Na lateral direita, eu tenho aqui, seus trabalhos, aparece em verde, atribuído, isso quer dizer que ele tem coisa para fazer, tá? Abaixo disso tem o adicionar ou criar, que é onde ele vai anexar o que ele vai precisar enviar para o professor. E abaixo disso tudo aqui tem o marcar como concluída também.
comentários particulares. Adicionar um comentário para o professor. No caso, é o meu nome aqui, porque fui eu que postei essa atividade. Mas se fosse você, seria para você, tá? Ele vai clicar sobre esse link e vai escrever, por exemplo, assim, professor, não entendi a atividade. Pode me explicar? E ele fez isso, e logo aqui abaixo, está vendo que tem uma setinha? Essa setinha é postar, enviar. Ele vai clicar aqui, e esse comentário ele vai ficar disponível para a turma? Não, só fica disponível para o professor, ou para os professores que estão ali. Porque a gente tem que pensar o seguinte, uma sala de aula física, o que eu faço na minha sala de aula? Se a direção, se alguém passa pelo corredor, ele pode ouvir, se alguém entra na minha sala, pode ver o que eu estou fazendo. Então, não existe sigilo. E todos os professores ali inseridos são colegas de trabalho e podem contribuir no processo, certo? Essa é a ideia, a teoria é assim, tá? Então, o aluno fez o comentário da minha atividade e eu, enquanto professor da turma, vou olhar essa atividade lá de matemática de equações. Clico sobre ela e aqui me aparecem duas informações. Olha só, 0 trabalho entregue, isso quer dizer que eu não tive nenhuma devolução de atividade, 1 trabalho atribuído. Mas aí você pode se perguntar, mas por que 1 trabalho, Estevão? Eu só tenho um aluno registrado nessa turma, então eu só posso ter 1 trabalho atribuído, né? Se eu tivesse aqui 10 trabalhos, ou melhor, 10 alunos, eu teria 10 trabalhos atribuídos, tá? Clico sobre o número 1, ele me abre uma outra tela, e aí aqui na minha lateral esquerda eu tenho a lista de alunos, e na lateral direita eu tenho os trabalhos atribuídos para todos os alunos e um resumão daquilo que foi feito. Se eu venho aqui em aluno teste, abaixo de aluno teste tem um texto que está aqui entre aspas, que é quando o aluno faz alguma postagem. Você vai encontrar aqui. Eu vou clicar sobre o nome dele. Quando eu faço isso, na lateral direita do aluno teste aparece aqui, ó, um comentário particular. E aí o comentário do aluno aparece para mim, ou da família, né? Aparece para mim. O que eu posso fazer agora? O que eu devo fazer? Orientar, tirar a dúvida, esclarecer para o aluno aquilo que eu quero que ele faça. Então eu vou aqui e vou escrever o que eu quero. Ou, por exemplo, se eu tenho algum outro vídeo para ele assistir, eu posso botar o link do vídeo para ele aqui. Eu tenho um arquivo de áudio, uma explicação que eu gravei. Eu posso colocar no meu Drive, copiar o link e colar aqui também, tá? Então, eu vou dizer que para ele, nesse caso aqui, eu vou escrever assista e assista o vídeo e resolva as atividades do arquivo enviado. Respondi para ele. Aí ele vai receber lá na telinha dele, né? Vou atualizar a página do aluno, mudei para o perfil do aluno, tá? Aparece aqui o comentário que eu fiz. Se ele não tem mais nenhuma dúvida, ele não vai perguntar, ele vai te agradecer, vai falar alguma coisa, não vai falar nada, e você vai aguardar. O que ele vai fazer agora? Ele vai adicionar uma atividade. Ele clica aqui, em adicionar ou criar, busca lá no Google Drive, se estiver no Drive dele, às vezes o aluno precisa colocar no Drive para poder enviar, algumas vezes, nem sempre, ele pode mandar um link ou mandar um arquivo. Ele vai enviar um arquivo. Eu vou buscar aqui no meu dispositivo a foto da atividade que ele fez, vou pegar uma foto qualquer, tá? Só para que a gente tenha uma noção do que pode acontecer. E aí, ele vai pegar aqui essa imagem e vai enviar para o professor. Ele selecionou a imagem, tá? A imagem será carregada no dispositivo dele, no celular, aparece embaixo, tá? E ele vai entregar. Quando ele clica em entregar, sempre o sistema vai perguntar, entregar a atividade? Se ele tiver mais imagens para fazer, para adicionar, ele vem adicionar ou criar, seleciona do Google Drive, do link, do arquivo. Ele pode criar um documento, uma apresentação, uma planilha, um desenho,
mas isso aqui é mais trabalhoso, essa parte de baixo. Então, a gente sempre vai trabalhar questões que sejam mais simples, dependendo do nível de complexidade aí da atividade, do nível que o meu aluno tem em relação a fazer essas atividades, né? Então, se você pede para ele criar uma apresentação, tipo PowerPoint, você tem que pensar se isso aí vai ser viável, tá? Então, vamos pensar naquilo que é mais objetivo. Uma foto, um vídeo, é mais fácil para que ele te envie, ok? Não que não possa fazer. E eu vou clicar, então, em entregar e vou dizer que sim, tá certinho, beleza. Eu quero entregar. Meu aluno quis entregar a atividade. Então, a atividade ela foi entregue. E aparece aqui, ó, para ele, devolvido, e aqui abaixo, botão cancelar envio. Cancelar envio é se ele quiser cancelar e mandar uma outra coisa, ele viu que ele cometeu algum erro, ele quer mandar mais coisas. E aí é o seguinte, volto lá para a tela do professor, tá? Aqui no nome do aluno, ó, ele já entregou a atividade. Aparece uma linha em branco /10. O que isso quer dizer? Que eu tenho que dar uma nota, porque essa atividade ela é pontuada, de 0 a 10 para o meu aluno. E aí você recebeu uma foto, e aí você quer ver se aquela foto que você recebeu tá certa, né? Se você recebeu algo daquilo que você perguntou. Como é que você faz? Já que essa miniatura aqui era muito pequena. E eu já vi pela miniatura que alguma coisa não está de acordo com o que foi pedido. Clico sobre a foto, o sistema me abre uma nova abinha, uma nova janela, tá? Que é essa aqui. Ao lado do nome do aluno, aparece aqui em verde, entregue, porque ele entregou a atividade, eu recebi a atividade. Tem uma lista suspensa, que eu posso classificar o aluno, que eu posso ter vários alunos e olhar todos de uma vez por aqui, pelo nome, classificar pelo nome, sobrenome ou status, tá? Eu olhei aqui a foto, eu pedi uma equação, uma lista de equações para ele resolver, e ele resolveu as equações? Não, me mandou uma imagem aleatória. Eu vou dar como atividade concluída para ele, vou dar nota para ele? Não é o ideal, né? Porque não está de acordo com o que foi pedido. O que eu vou fazer, então? Aqui eu vou escrever para ele, por favor, revise a imagem enviada. Escrever uma mensagem sinalizando para ele que aquilo não está certo. Vou postar. E aí, lá no perfil dele, voltando para o perfil dele, ele vai receber uma mensagem, né, dizendo aquele comentário que eu fiz. Olha a informação. Todos os comentários são particulares, certo? Então apareceu aqui 3 e 9 para ele, pedindo para revisar. O que ele pode fazer agora? Ele vem aqui em cancelar envio, cancela o envio. Se ele quiser excluir essa imagem, ele vai no X e exclui, ou ele vem adicionar ou criar. De novo aqui, seleciona o que ele vai fazer, de onde ele vai pegar a referência, né, de onde está. Seleciona e envia. Agora eu tenho aqui o arquivo certinho. Vou selecionar o arquivo certinho e vou enviar para o professor o arquivo correto. Então, apareceu aqui o arquivo correto, ele excluiu a imagem que não tem a ver com o que foi pedido e clicou em, tá aqui, ó, atribuído de novo para ele, porque ele não entregou, ele cancelou o envio, ele clicou em entregar, ele entregou a atividade. E aí, lá na tela do professor, a sua tela, que você vai verificar a atividade recebida, vou atualizar aqui, tá? E compartilhar a tela. Agora eu já tenho uma outra imagem recebida por esse aluno. Não é a mesma. Aí você pode se perguntar, ou pode comentar, poxa, Estevam, mas a imagem é muito pequena, como é que eu vou enxergar esses cálculos todos? Como que eu vou fazer? Eu venho aqui embaixo, aumentar o zoom, vou ampliar essa imagem, vou olhar toda a sequência do que foi feito por ele, posso fazer comentários, está tudo certo, não está, eu peço para refazer, vou fazendo até a hora que eu vejo que está tudo certo, que eu tenho que fazer, ou que eu dê como concluído. É um conteúdo de matemática, não é da minha área. Eu vou dizer, vou achar que está tudo certo, tudo lindo. Vou dar a nota, então, 10 para esse aluno. Ele vai salvar e aparece aqui em cima, ó, nota temporária 10/10, não devolvido. O que é isso?
Eu recebi a atividade, eu vi que a atividade foi feita, eu atribuí uma nota para o meu aluno, mas eu não fiz a devolutiva para ele. Eu não apresentei o resultado para ele. Aqui em azul já tem um botão, ó, devolver, bem grande. E uma lista suspensa na lateral. O que essa lista suspensa quer dizer? Eu posso devolver este envio ou vários envios. Eu posso enviar para vários alunos que eu tenho da turma ao mesmo tempo. Eu só tenho esse, então eu vou devolver apenas. Aí ele me apresenta uma informação. Devolver o trabalho para um aluno, ele sempre vai me perguntar. Eu vou dizer para ele que sim. Vou clicar em devolver. O aluno vai ver a nota na hora que eu entregar. E aí o que acontece? Não tenho mais nada para fazer aqui, a não ser que eu queira colocar um comentário para ele. Então, eu volto para a minha tela anterior, fecho essa aba, volto para a anterior, e eu vou observar aqui, ó, que lembra que tinha um espacinho, estava verde /10? Agora eu tenho a nota 10/10. Selecionei, fui devolvi tudo para o aluno, está tudo certo, tá? Vou voltar lá para o início, nas minhas atividades. Eu tinha, então, um trabalho entregue, 0 trabalhos atribuídos. Agora eu tenho 0 entregue, porque já recebi o trabalho do aluno, já olhei o trabalho do aluno, não tenho nenhuma pendência nesse caso, por isso está 0, e eu tenho um trabalho com nota, porque eu já enviei para o aluno atribuído para ele recebeu, ele me devolveu, eu recebi, foi entregue, revisei o trabalho e devolvi o trabalho para o aluno. Tá, Estevão, e aqueles alunos que nunca entregam nada, o que acontece com eles? Eles não têm nenhuma atividade entregue. Beleza, vamos lá. Escreva o seu nome completo. Era uma atividade para entrega hoje às 2h46 da tarde, certo? Um trabalho atribuído e 0 entregue. E aí vai que o meu aluno agora começou a fazer as atividades todas, tá? Lá no perfil dele. Então, ó, voltei para o perfil dele, atividade de equações que ele respondeu, ela era com nota, né? A nota dele apareceu aqui, ó, 10/10. Então, ele já sabe a nota que ele tirou na atividade. Mas se a atividade ela não tiver nota, beleza, vai aparecer sem nota para ele e vai aparecer como finalizado. Se ele quiser mandar mais um trabalho, ele pode enviar novamente. Porque isso aqui ele já enviou, já foi avaliado. Mas aí é o seguinte, ele não tem só isso nas atividades. Ele tinha lá o escreva seu nome completo, que está aqui, ó, equações está cinza, porque já está resolvido. Agora escreva seu nome completo, está em azul, porque ele precisa de uma resposta. Isso aqui está ativo ainda, né? Então eu clico sobre atividade, ele vai clicar e aparece para ele escrito aqui o quê? Pendente. Ou seja, a data de entrega era hoje, 2h46, ele não entregou. Então, tudo que estiver ali pendente vai aparecer para o aluno que está pendente, que ele precisa entregar. E você pode cobrar a atividade dele. Pode mandar uma mensagem no privado para ele. E aí ele vai ver a pergunta e ele vai responder, tá? Então, ele vai colocar aqui o nome dele, tá? E entregar a atividade. Aí vai perguntar para ele se ele vai entregar, se ele quer entregar mesmo, está ciente disso. Ele clica em entregar. Olha o que vai aparecer para ele aqui na pergunta, entregue com atraso. E você, que é o professor da turma, vai olhar a atividade dele, né? Antes eu tinha 0 trabalho entregue, 1 trabalho atribuído. Agora eu tenho 1 trabalho entregue e 0 atribuídos, porque ele já me respondeu a atividade. Eu abro a atividade dele, tá? Devolvido, aqui não dá para você ver por conta da resolução, mas aparece concluído com atraso, tá? E eu posso selecionar para ele e é sem nota essa atividade e devolver, sinal de que eu vi, e posso colocar um comentário, como tenha atenção para não entregar fora do prazo. E vou devolver para ele com esse comentário. É preciso colocar o comentário? Se você quiser, tá? E aí eu já concluí, aquilo ali está com visto aqui, sinal de que eu já resolvi a questão toda, beleza? Então você viu como fazer
de uma maneira como fazer de outra. Só que é o seguinte, você, por exemplo, dá aula de educação física e você tem e você tem 7 turmas. E 5 das suas 7 turmas são turmas de 6º ano. Você dá aula, digamos que no mesmo dia da semana, ou dias diferentes da semana, e você vai fazer a mesma postagem, 6º ano, o mesmo conteúdo. Por que você... Aí você tem que fazer 5 postagens diferentes? Não, não é necessário. Você pode fazer uma única postagem e só editar, aproveitar, reutilizar a postagem. É uma ferramenta que é muito boa, uma função que está aqui no meu criar, tá? Eu venho aqui em reutilizar postagem, que é o 5º item da minha lista. Ele vai me abrir, mas para selecionar uma turma, qualquer turma que eu tenha ativa ou arquivada. Vou explicar sobre turma arquivada para vocês mais para frente hoje ainda. Então, eu vou selecionar uma turma qualquer que eu tenha aqui, verificar, não tem nenhuma postagem, verificar o que eu tenho aqui, tá? E aproveitar essa atividade. Então, eu vou selecionar essa aqui, vamos desenhar o seu rosto, que ela não é de educação física, tá? Que eu falava agora, mas eu vou aproveitar essa postagem. Seleciono. Tá vendo aqui embaixo, criar novas cópias de todos os anexos? É legal você marcar, porque aquilo que estiver ali naquela turma, ele vai copiar para essa turma também. E aí eu clico aqui, em reutilizar. Quando eu clico em reutilizar, ele vai pegar tudo que eu criei naquele outro momento e me apresentar essa informação. Então, o título da postagem está aqui, as instruções estão aqui. Se eu tenho anexos, eles também vêm para cá, tá? Então, eu não preciso criar. Eu posso pegar agora somente tirar o excesso de espaços que eu tenho aqui nesse momento, né? Para não ficar um texto tão espaçado, tão grande assim. Só isso, é uma questão de configuração. Se você não quisesse, nem precisaria fazer. Vou colocar isso aqui como um tópico. Aí eu venho aqui e coloco como tópico. Isso aqui eu também quero como tópico. Vou lá e coloco como tópico. Então, são configurações, são coisas que você pode fazer e que não vai te gerar tanto trabalho assim, tá? Qual vai ser a pontuação dessa atividade? É uma educação infantil sem nota, tá? Essa atividade aqui. Qual será o tópico? Ele pega o tópico da maneira como estava naquela turma. Tá vendo que não é igual? Tem um xizinho aqui, é sinal de que esse tópico é diferente do que está na minha turma. O que eu faço? Clico no X, que eu vou apagar, venho aqui em nenhum tópico, seleciono e coloco o tópico que eu quero, tá? Quando eu faço isso, ele está salvando, está salvo aqui. Então, se eu perder a conexão, se eu não continuar, isso fica salvo e eu posso aproveitar esse rascunho. Mas não, eu vou criar essa atividade agora. Crio aqui a atividade, que já estava pronta. Eu só tive trabalho de recuperar a atividade. E aí eu tenho, por exemplo, se é uma atividade de educação física, e eu tenho, e está aqui a atividade, postado agora. Se eu tenho que fazer isso em várias turmas de um conteúdo, eu posso fazer isso agora. Eu tenho 2 turmas de língua portuguesa, eu posso fazer matemática, eu posso fazer em uma e criar para outra, reutilizar a postagem. É uma maneira de facilitar a vida. Estevam, eu posso fazer isso automaticamente para todas as minhas turmas de uma vez só? Não. Infelizmente não dá. Você vai ter que fazer uma por uma. Mas não te dá tanto trabalho assim, tá? E depois, se eu for criar da próxima turma, é só buscar daquela turma, dessa agora que você já criou, ou uma anterior, para aproveitar as postagens, beleza? Então, basicamente, isso que nós temos que criar, como criar. Na aba Notas, que é a última aba que nós temos, ela é como se fosse, ela não é, mas ela é como se fosse um diário escolar, um diário de classe. Você tem o registro de tudo que foi passado, tudo que o aluno respondeu, se ele não respondeu, que aparecer como um pendente. Se ele entregou com atraso, aparece a informação para você, como está aqui, escreva o seu nome concluída com atraso. Está aqui a informação. Se ele não entregou nada, fica aqui, em branco, mas você pode atribuir uma nota para ele, tá? O N/A, que é não atribuído, você não colocou pontuação, mas se você colocou pontuação,
tem a pontuação e quantos pontos você deu para o aluno. Se você aplicou uma pontuação que não é aquela, você pode corrigir, tá? Só clicar em cima do número e editar, por exemplo, nota 8 em vez de 10. Clico fora, ele vai salvar e aparece aqui a nota para o aluno. Só que você já deu essa nota para ele, aí você vai ter que fazer o quê? Devolver para ele mais uma vez, tá? Vou retomar a nota que estava aqui, porque eu não mudei nada. Beleza. Então, aqui você tem esse controle. É muito importante você devolver as atividades para os alunos. E como é que eu faço para devolver? Existem duas maneiras de devolver mesmo, concluir. Eu venho aqui, nesses 3 pontinhos, e vou devolver quando aparece aqui, tá? Ou lá na atividade, como nós vimos anteriormente. Essa é a ideia geral que a gente precisa conhecer e entender do sistema. Existem algumas funções, algumas coisas que a gente precisa ter atenção e que vão facilitar a nossa vida. Você já deve ter percebido, e se ninguém te orientou sobre isso, que no seu e-mail agora você só recebe, das turmas que você está registrado, só recebe atividade do Google Sala de Aula. Toda hora chega uma notificação. Aluno responde, professor coloca, você posta, direção. Tem como resolver isso? Tem como diminuir esse volume de mensagens? Tem, e é muito fácil a gente fazer isso, tá? Dentro do ambiente do Google Sala de Aula, da sua turma, nós temos alguns botões que você precisa conhecer também. Logo aqui do lado do E, que é a letra inicial do meu nome, do Google Apps, eu tenho um botãozinho aqui que é uma engrenagem, que são as configurações. Configurações da turma. Clicando em configurações da turma, eu tenho os detalhes da turma e eu tenho algumas coisas que vocês podem verificar nas turmas de vocês, se estão ativas essas coisas, para ver que elas são importantes, tá? Primeira delas, mural. Os alunos podem postar e comentar. Tá vendo que tem uma listinha suspensa, tem mais coisas. Se vocês, enquanto professores da turma e direção da escola, assessoramento, acham válido que todos os alunos postem e comentem no mural, deixe essa opção marcada. Se não acha válido, mas eles podem comentar as publicações, marque a segunda. Ou apenas professores podem postar ou comentar, marque a terceira opção. Ok? Fica a critério de vocês. E aqui, ó, esse item aqui, ó, mostrar itens excluídos. É muito importante esse item estar marcado, porque aí os professores podem ver o que os alunos excluíram. Os professores podem ver o que foi excluído, às vezes, indevidamente por um colega. E aí você consegue ter esse filtro, essa noção. Vai aparecer lá em cinza, lá embaixo, uma espécie de lixeira, como se fosse, tá? Aquilo que foi excluído. Se o aluno ou você apaga algum comentário, esse comentário fica visível para outro professor. Lembra aquilo que eu falei no início? Tudo que é postado aqui é registrado. Então, é uma segurança maior que a gente tem em relação a isso. Beleza? Então, aqui nessa parte, nós fizemos essa modificação. Vou clicar aqui em salvar para que ela fique registrada. Na parte esquerda, eu tenho aqui, ó, um botãozinho que é o menu principal, que são 3 tracinhos. Clicando em menu principal, o que eu vejo? Eu tenho um botão turmas, onde eu vejo todas as turmas que eu tenho registradas para a minha conta. Clicando lá de novo, eu tenho aqui abaixo as turmas listadas também, que é outra maneira de acessar a turma. Eu tenho um botão agenda, que é a agenda da turma, que tudo que é postado com datas vai aparecer na agenda da turma. Eu tenho um botão chamado de para corrigir, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre ele. Aqui abaixo eu tenho turmas arquivadas. Finalizou o período letivo, essas turmas não têm mais utilidade para ninguém, você não vai postar conteúdo, os alunos não vão mais responder. A direção da escola, ela vai fazer, a pessoa responsável pela conta, vai clicar aqui nos 3 pontinhos em cima da turma e vai fazer aqui, ó, arquivar. Essa turma vai ficar arquivada. Isso quer dizer que tudo que foi feito durante aquele período continua registrado e guardado. Se um dia você precisar acessar um conteúdo de uma publicação anterior, você consegue, igual eu fiz agora, reutilizando postagem. E eu tenho aqui abaixo, ó, configurações, que é o que vocês precisam fazer nas contas de vocês. Ok? Clico em configurações.
eu tenho aqui o meu perfil, posso colocar uma foto, gerenciar as informações, mudar o nome, mas aí no caso é uma conta institucional, tem que falar com o administrador para isso. Eu tenho aqui, ó, notificações, é isso que dá dor de cabeça na vida de muita gente. Se eu desmarco essa opção aqui, e-mail, eu não recebo notificação alguma de nenhuma das minhas turmas e nenhuma das minhas postagens. É o ideal? Não. Você precisa ser notificado de algumas coisas, sim. Então, você deixa ativo notificações do e-mail. E aí eu tenho aqui, ó, comentários. O que você quer receber de notificação, você deixa ativo. Marcadinho, colorido. O que não, vai ficar branco, vai ficar cinza aqui no fundo. Tá? Comentários nas suas postagens. Você quer que receber notificação disso? Deixa ativo. Comentários que fazem referência a você. Se você quiser, você marca. Eu acho válido pelo menos essa marcação de comentários, os comentários particulares nas atividades. Por quê? Se é um comentário particular, é o aluno tentando contato contigo para que você auxilie no problema que ele tem, uma dúvida que ele tem, ou a família que quer alguma orientação. E aqui eu tenho agora os comentários das turmas. Se os alunos enviaram trabalhos com atraso, você quer receber notificação? Reenvie dos trabalhos deles. Convites para ser professor auxiliar da turma. E vale a informação. Por que professor auxiliar? O professor principal é como se fosse o dono da turma, como se fosse o diretor da escola. O e-mail institucional de vocês, o e-mail que criou as turmas, né? E você que foi convidado para atuar na turma, você entra como professor auxiliar. É auxiliar porque não é o dono da turma, né? Não é aquele responsável pela turma, certo? Nesse caso da turma aqui, o e-mail que criou foi o e-mail do TI, então o TI é o professor principal da turma, tá? Convite para ser professor auxiliar e postagens programada, publicada ou não, postagem programada. Então, se você fez lá a programação, né, das postagens das próximas semanas, e aí você vai receber lá no seu e-mail dizendo que aquela publicação ela foi feita ou não foi feita. É válido. Se você posta na hora, você viu que a postagem entrou. Agora, se você programa e por um acaso vai que acabou lá a internet ou a energia, você não tem como verificar, aí você vai ser notificado que aquela postagem ela foi publicada, certo? E o que mais dá dor de cabeça ainda, além disso aqui, é essa parte de baixo que está recolhida aqui, ó, notificações das turmas. Clicando aqui, eu tenho todas as turmas que eu estou registrado. Se eu deixar ativo aqui, toda e qualquer notificação, tá? Feita nas minhas turmas, eu vou receber. Que eu fiz, que meu aluno fez, que o pai do meu aluno fez, que o diretor da escola fez, que o meu colega que atua na mesma turma fez. Então, isso aí acaba se tornando algo muito cansativo de receber e você se perde nos seus e-mails. Aquilo que era importante fica no meio de um monte de mensagens e você acaba passando despercebido. Então, o que você vai fazer? O que eu aconselho fazer? Desmarca essa parte toda de baixo das turmas que você está registrado como professor, tá? E aqui na parte de cima deixa marcado só aquilo que você quer receber notificação. Beleza? Então, basicamente, o que eu tinha que apresentar para vocês nesse momento era isso. São 3h30 agora. Vamos às perguntas. André perguntando, o aluno pode responder com a canetinha disponibilizada no Google Classroom? A canetinha que fala Andréia, me esclarece que canetinha é essa, por favor. É lá no formulário? Andréia, você está ouvindo a gente? Sim, ela disse que sim. Sim, já botei lá no chat. Alguns Não, mas pode falar, pode falar. respondem. Eu já peguei atividades respondidas pelo próprio computador. No próprio computador. Eu vi que você postou uma atividade que o aluno fotografou. Sim. Que seria o ideal, né? Sim. Se o aluno consegue fazer a edição, por exemplo, PDF, existem alguns programas que você pode digitar no PDF e encaminhar a resposta. Ou no arquivo do Word ele pode fazer e encaminhar a resposta. Se o aluno tiver essa habilidade, souber fazer, ótimo. Mas vamos pensar o seguinte, pegar um celular hoje, tirar uma foto e mandar é mais simples, é algo que é possível, né? Então vamos pensar nas realidades que nós temos, que muitas vezes o pai que vai auxiliar, ele tem menos noção ainda do que o filho com a informática. Então a gente tem que pensar o que é mais fácil para todo mundo. Tirar uma foto, pegar o celular e gravar um videozinho e encaminhar
é mais fácil. Então, vamos pensar naquilo que é mais fácil. Mas se seu aluno ele tem habilidade de te apresentar lá feito pelo computador, tudo certinho, tudo montado de uma maneira bem melhor, caramba, por que você não vai aceitar? Aceita a atividade, porque isso Não vai te aceitei, facilitar. sim. Eu só fiquei preocupada se isso é uma coisa muito fácil e eu não fiquei sem saber. E você está dizendo que não é tão fácil, né? Não é tão simples, Então, porque a precisa de minha... aplicativos para isso, tá? Ah, tá bom. Tá jóia, então. Tá bom? Obrigada. Por nada. A data da entrega é para a devolutiva da atividade do aluno. A data de entrega é para o aluno te devolver a atividade. Porque assim, vamos pensar da seguinte maneira. Hoje é sexta-feira. Digamos que a minha aula é sexta-feira, certo? Próxima sexta-feira, eu vou estar de novo naquela turma. Digamos que eu tenho aula só uma vez com a turma. Então, eu estou dando um prazo inicialmente de uma semana para ele me responder a atividade. Ou 15 dias, você vai estipular esse prazo. Ou não, por exemplo, a minha aula, eu tenho ali, no caso, terça e quinta-feira. Eu estou passando uma atividade da terça para quinta e eu quero que ele faça de terça para quinta. Só que vamos pensar, qual é a realidade hoje do nosso aluno do município? Todos têm acesso à internet, conseguem responder de um dia para o outro? Então, uma semana eu já acho até pouco tempo, mas é um tempo razoável. Porque, às vezes, o aluno vai acessar do celular dos responsáveis só no final de semana. Vai fazer todas as atividades no final de semana. Então, a gente tem que sempre pensar de dar um prazo para o aluno responder. Mas isso aí você define com a sua equipe diretiva e de assessoramento da escola, tá? Eu só apresento para vocês aqui a tecnologia. Dou as minhas orelhadas, mas eu não posso definir nada. Se você está com medo de usar o Google, sala de aula, está ainda com dúvidas, o que eu aconselho fazer? Pega na sua conta institucional, cria uma sala de teste, como eu fiz agora com vocês, e vai explorando, vai fazendo, cria uma atividade com teste, aí você vai criar, quando fizer isso, vai criar um arquivo do Forms, vai explorando Forms, tem vários tutoriais aí no YouTube, não dá para falar do Forms hoje, mas tem muita coisa que vocês podem fazer. É uma ferramenta que nos amplia muito. No ano passado eu trabalhei muito com correção de provas, fazia minha prova toda de língua portuguesa no formulário. Para correção é assim, ó, instantânea. Você coloca ali as respostas, você só avalia o que fez, cada aluno fez, e você já dá o feedback para ele rapidinho. Então, nos dinamiza muito o trabalho, mas nos dá trabalho para montar. Então, assim, para esse momento, o que eu precisava falar com vocês era isso, tá? O que era o basicão para que todo mundo pudesse caminhar a partir de então. Ô, Estevão, até você falou aí do Forms, né? Que eu vi aqui já pedido de formação para o Google Forms. É o que você falou, demanda um pouquinho de tempo na hora de fazer, mas depois que você investe, você não gasta aquele tempo, você investe o seu tempo naquilo, depois é uma praticidade gigantesca para todo o universo que as respostas e as tabelas, os gráficos que o Google Forms apresenta, né? Com certeza. A Ana Cristina está falando do próximo encontro, Google Forms e Google Meet. É bacana, bacana. O Meet, eu acabei não falando com vocês, né, em determinado momento, ele é uma ferramenta incorporada também ao Google Sala de Aula, mas a gente sempre tem que pensar qual é a realidade da minha escola. Os meus alunos, todos têm acesso para fazer uma videochamada como estamos fazendo agora? É possível? Se for possível, faça, nem que seja meia hora por dia, porque essa troca ela é muito legal, né? É importante para o aluno. Mas se não é possível, vamos trabalhar aquilo que é possível na realidade. O aluno precisa ser atendido da melhor maneira possível. E a gente não pode, nesse momento, pensar que o melhor, a tecnologia mais brilhante vai atender todo mundo, né? Então a gente precisa adaptar a nossa prática. Aguardo vocês em outros momentos, quem sabe estaremos juntos em informações e continuem, perseverem, porque a gente está fazendo pelo nosso aluno e ele precisa do melhor que a gente possa fazer, né?